Olá a todos. Hoje é quarta-feira e vamos falar aqui um pouquinho dos cuidados do Natal. Deixa eu aqui acomodar do Natal. Só um segundo para eu tentar escrever isso aqui. Então vamos lá. Aqui já tenho a Ana, tá o Alexandre aqui também. Então uma boa noite para vocês. Pronto, hoje temos que falar aqui de um tema que é importantíssimo, já está chegando esses dias tão esperados. Eu acho que durante todo o ano a gente sempre fica com a ilusão de ter o Natal à porta e de repente tá a chegar, não é? Ainda tem muita gente que nem se preparou. Eu mesmo confesso que ontem é que caiu a ficha que a semana que vem já é Natal. E aquelas coisas que a gente acaba nem comprando coisinhas e precisava ainda organizar uma série de coisas, mas parece que esse ano até chegou mais rápido. Eu acho, Ana, que bom, a Rita tá aqui conosco também. Então, Rita, é um prazer que estejas aí. E que estávamos a comentar que, pronto, Natal é uma situação. Essas festas de fim de ano sempre trazem muitas ilusões, no sentido de que, pronto, é uma alegria em casa, é um estar com as pessoas. Afinal de contas, o Natal passado nós estávamos, lembram, ainda numa situação de pandemia, onde a gente não podia fazer nada, não podia convidar as pessoas para estarem em casa, não podia fazer muita coisa. Pronto, esse Natal eu acho que está muito mais liberto. Mariana também, Mariana, que bom que você está por aí. Mariana é uma aluna nossa, que já é colega, e é um prazer que esteja aqui conosco. Então, essa situação de Natal faz realmente a gente pensar muitas coisas, não é? Primeiro que estamos mais libertos, porque é aquela situação. O ano passado a gente estava numa situação assim, um pouco caótica, entre pandemias e máscaras, e tinha que ter algumas restrições. Esse ano, Isa, seja bem-vinda também. Isa é uma querida, Isabela está nos acompanhar. Nós logo vamos convidar a Isabela até por estar por aqui conosco, porque a Isabela tem umas coisas muito giras, que mais adiante a gente vai falar um pouquinho e brevemente, agora em janeiro, vamos fazer um live com a Isabela, vamos te convidar aqui. Então, voltando ao nosso tema. Natal sempre traz coisas muito interessantes, mas também traz alguns detalhes que, do ponto de vista, vamos dizer, de dieta, de cuidados alimentares, de situações em que a gente tem que, cuidar, a gente sempre nos complica a vida. Ou seja, nos complica a vida no sentido de que queremos aproveitar do Natal, mas depois temos aquela situação de uma sensação até meio de culpabilidade antes do próprio Natal acontecer, daquelas comidas típicas de Natal. Essa semana eu ri muito porque eu tenho muitos pacientes que estão a fazer cirurgia nesse período, ou seja, que estão a fazer cirurgia hoje é quarta-feira. E então vão passar o Natal e o Ano Novo numa situação de dieta líquida. Vão fazer a cirurgia bariátrica, ok? E então essas pessoas que agora vão entrar nesse esquema, eu ri muito porque umas me diziam assim, não, doutora, eu já estou muito bem preparada para o que vem e para ter um Natal, baixo uma circunstância diferente. Então, eu dei risada porque aí a gente até desenhou algumas coisas para fazer durante esse Natal, para quem tem dieta líquida, e pelo menos se sair com um bisque de camarões, um bisque de langostinos, como se diz, ou seja, fazer algum prato, alguma comida mais especial. Por quê? Porque Natal é uma vez por ano e a gente quer aqui ter essa questão da celebração em família e poder também desfrutar daquelas coisas que a gente quase que espera o ano inteiro. Então, vamos lá.
O que nós temos que fazer pensando em Natal? Olha, digam coisas aí, quem é que gosta de Natal e come diferente e fazem coisas diferentes. Quando a gente começa a ver aqui, se quiserem complementar, por favor, estejam à vontade, é um prazer, porque até nos dá aqui até algumas ideias e alguns comentários importantes para fazer. Essa semana mesmo eu tenho perguntado para os pacientes o que vão fazer na ceia da consoada, o que vão fazer na noite de Natal, qual é a comida normal que vão fazer. E a maioria das pessoas dizem o quê? Cá em Portugal se come muito o bacalhau. O bacalhau com as couves, o bacalhau assim, pronto. Bacalhau, alguns mariscos e esse tipo de coisa. Então, na realidade, se a gente for pensar... Patrícia, seja bem-vinda. Se a gente for pensar, não difere muito, porque comemos essas comidas, por exemplo, o bacalhau, em muitíssimos outros momentos durante o ano, certo? O que implica aqui? Vou fazer só um comentário aqui, uma ressalva que, por questões climáticas, hoje nós tivemos a internet aqui extremamente instável, teve uma grande tormenta que ficamos sem eletricidade em toda a zona, e foi a internet e agora está voltando mesmo a chover francamente. Então, se porventura vier a cair a chamada, talvez tenhamos alguma dificuldade na retoma. E se acontecer, já sabem que é pelas circunstâncias que estamos a passar esses dias aqui. Hoje foi realmente, Lisboa está toda inundada, uma grande parte da cidade, e na minha zona não, mas tivemos essas intercorrências elétricas, de tormentas elétricas, e que nos complicou hoje durante o dia bastante tempo. Então, quando a gente estava a falar efetivamente do que se come no Natal, na realidade se come coisas muito normais. O que é que sobrepõe a isso? O que é que muda? Que temos aqueles doces típicos de quadra festiva, quadra natalina, que são rabanadas ou as fatias douradas, os sonhos. Eu tenho uns pacientes que adoram, como é que chamam? Aquelas coisinhas fritas que também são com açúcar, não me lembro o nome, que são fritas e se comem, pronto, no dia a seguir. Não são as fatias douradas ou as rabanadas, mas são os outros doces que se comem, os sonhos, muitos dos sonhos, aqueles doces com abóbora, azevias, exatamente, obrigada aqui pela ajuda. E exatamente, as rabanadas também. E então os filhós, exatamente, obrigado aqui aos colaboradores, que efetivamente esses são alimentos que têm uma densidade calórica brutal. Por quê? Porque aqui nós unimos duas coisas: açúcar, que não é só o detalhe, mas é açúcar com a fritura. Então, esse é uma situação aqui, não vou chamar de diabólica, não, mas é uma situação que nos aumenta muito o valor energético como tal e a densidade calórica. Por quê? Porque além de ser doce, quando ele está com gorduras e essa gordura ainda é submetida a alta temperatura, a fritura, o complexo do alimento vai ter aqui uma atividade, vamos dizer assim, uma incidência sobre o nosso metabolismo de uma forma bastante complexa. E eu digo assim que é como um chuto no fígado, ok? Por quê? Independente se você está abaixo um controle alimentar, baixo uma dieta, ou terminando uma dieta, ou entrando um processo de alimentos mais saudáveis, ou uma dieta mais saudável, o grande detalhe é que quando eu tenho ou estou baixo um sistema ou uma situação mais restritiva, não estou falando só de quantidades pequenas. Drica, seja bem-vinda. Não é só de quantidades... Não é só de quantidades pequenas, mas de alimentos saudáveis ou mais saudáveis, com mais verdura, mais fruta, mais grãos, mais cereais, numa alimentação um pouco mais diversificada, mas menos processada, digamos assim. Nós temos, o nosso organismo entra e vai a um processo de super absorção desse tipo de alimentos.
Então, aqui nos convém mesmo ter um cuidado aqui bem importante nesse ponto, ok? Às vezes eu brinco também e digo, pois, Natal tem todo ano, né? Então, meter a pata, ou seja, nos afundar nessa situação, também não é de todo interessante, tá? O grande processo é que essa situação, esse tipo de alimentos, o detalhe é que na manhã seguinte, ou nesses dias que a gente costuma comer, de agora em adiante, porque essa semana já é semana dos jantares, dos trabalhos, disso e daquilo, que muitas vezes o ano passado não foi feito e o ano anterior também não, e as pessoas estão a ter aqui uma maior aderência a esse tipo de coisa. É a frequência com que se come esses alimentos extremamente calóricos e extremamente densos. Então, eu não nego que seja bom, que seja palatável. Tudo que tem gordura fica delicioso. A gordura nos dá um grande sabor na boca. A própria gordura em si é saborosa. Uma comida feita com mais gordura é mais apetecível, é mais saborosa. Por quê? Porque ela enlaça todo o paladar, tem um processo aqui que nos leva a ter uma maior tendência ao gostar. Ela faz com que os sabores ficam mais dissolvidos no alimento pela própria gordura, pelo próprio veículo que a gordura é, e então nos dá uma sensação muito mais agradável e mais saborizada. O detalhe é que essa densidade calórica pode fazer aqui um grande estrago quando eu venho num processo cuidadoso. Portanto, vale aqui ter em mente que Natal é só uma vez ao ano, pronto. Então vamos fazer um parênteses. Eu posso comê-las, alguma das coisinhas? Pode, efetivamente se pode comer algumas das coisas, mas paciente bariátrico que passou por uma cirurgia vai ter um processo de absorção diferenciado. Se tem cirurgia tipo sleeve, vai responder de uma forma. Se tem cirurgia tipo bypass, mini bypass, que tem um processo aqui restritivo e malabsortivo, porque há uma conexão direto que cai dentro do intestino, vai ter uma entrada de um alimento extremamente com uma densidade calórica e uma osmolaridade maior, chegando direto dentro desse intestino. Gisela, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui uma resposta do meu organismo em função desse alimento que chegou tão rapidamente dentro, já direto do intestino, porque eu tenho uma conexão a cirurgia acontece com que eu puxo o intestino e empato efetivamente dentro do estômago, então fica o intestino já aqui, e o que eu como cai diretamente dentro do intestino. Quando esse processo acontece, eu tenho já uma chegada com um alimento com uma osmolaridade muito alta, que não é adequada, independente do momento da cirurgia. Se é próximo a uma fase mais inicial, que eu já passei as fases da dieta, pronto, eu já estou na dieta, vamos dizer, livre de um pós-operatório, e eu consigo colocar dentro do organismo um alimento com o doce, ou seja, com os açúcares e a fritura juntos, que é esse tipo de alimento que a gente vem comentando, eu vou ter uma chegada muito grande de alimento concentrado, e esse alimento, em geral, vai me causar alguns processos aqui que não são os mais adequados, porque é muito provável que eu venha a ter dumping. Dumping é justamente isso, é a chegada de um alimento concentrado demais dentro do intestino, que ele não está apto para receber esse alimento. Então, a sensação é, efetivamente, de mal-estar, de uma sensação, pronto, até tenho às vezes sudorese, fico enjoado, fico com uma sensação assim, enjoada com uma sensação de náusea, e o alimento cai pesado, ok?
Portanto, se eu estou passando por um processo cirúrgico ou passei por um processo cirúrgico, vá lá, vamos com muito cuidado. Vamos com muito cuidado nesse tipo de alimento. E seria mais prudente outra escolha. Por exemplo, seria mais prudente escolher um bolo rei, um roscão de reis, ou o bolo rainha, o bolo rei que tem frutos secos, que tem essa massa, mas não tem a fritura. Então, eu preciso aqui ver como é que eu me sinto, se eu faço dumpings com alguma frequência, quando como isso. Há pacientes que não fazem dumping. Os que não fazem dumping conseguem aqui aumentar um pouquinho o consumo, ou conseguem basicamente consumir esse tipo de alimento sem se sentir tão mal. Mas o ideal mesmo é, nesse momento, evitar e buscar alternativas mais interessantes, em que eu posso usar os mesmos ingredientes que me trazem aquela sensação de Natal, mas seja um pouco, vamos dizer, mais saudável, entre aspas, ok? Por que não fazer em casa? E fazer em casa, olha, esses dias são justamente para isso, para fazer o tal do bolo rei, fazer alguma dessas sobremesas ou doces natalinos, mas eu consigo aqui orientar um pouco melhor essa situação para não ter tantas incomodidades e um processo aqui que pode ser desagradável ao fim e ao cabo. Por quê? Porque em geral a resposta é muito complexa. Aqui tem uma menina linda que eu gosto muito e que ela não tem dumping, por exemplo, fantástico. Então, o que não tem dumping? Ótimo! O que vamos fazer? Comer alguma das coisinhas que me apetecem, porque faz tempo que eu não como e tal, mas numa quantidade ligeira, pequena, para não despertar, porque esses são alimentos que causam um gatilho onde eu começo a responder diferente, metabolicamente, me causa uma grande diferença dentro do corpo. Ou seja, o metabolismo vai ficar alterado ou sim. Então, para quem não faz dumping, Sância querida, aqui tem as duas meninas, mãe e filha, são umas queridas. Então, se eu não tenho, ponto, a Drica tá comentando isso, que de repente é o que ela faz. Come uma coisinha, matou a vontade, passou isso. Por quê? Porque eu acho que nós temos que trabalhar quando nós temos alimentação, o comer, e quando a gente tem sobrepeso, que se submeteu a uma cirurgia, a comida faz parte de um grande prazer e que pode, efetivamente, as pessoas podem ter estes prazeres, mas nós passamos de ter grandes comilonas, grandes quantidades, para algo que passa a ser muito pequeno, muito prazeroso, mas numa quantidade a que não venha a me fazer um efeito complexo e daninho. Com o passo do tempo, a pessoa vai se conhecendo e vai aprendendo a responder conforme seja o seu metabolismo, conforme ela vá orientando-se. Lhes digo uma coisa, quem faz uma cirurgia e instaura o exercício físico normal, 3 vezes na semana, ou caminhar, mas com algum ritmo, consegue manejar isso perfeitamente. Por quê? Porque o músculo está ávido por comida, por glicose. O músculo trabalha em base à glicose. Não é que vocês vão comer doce, não. Mas o organismo consegue retirar de quando chega dentro do intestino parte desse açúcar. Vou ter uma descarga de insulina, como é normal, vão ser picos menores e eu vou ter um consumo desse açúcar no meu músculo, porque o meu músculo necessita. É muito diferente de uma pessoa completamente sedentária que não faz nada. Mexe-se, trabalha para lá e para cá, mas não faz mais nada do que isso. Então, eu preciso justamente ter esse benefício. Então, quem tem esse costume de inserir o exercício responde muito melhor a um momento ou outro que comeu alguma coisa
um pouco mais, digamos, doce. E passa a responder bastante bem. A Sância comenta aqui que a Rafaela não come frituras, batata frita, etc. Ótimo, melhor, muitíssimo melhor, porque a densidade que tem é maravilhosa. Então, aqui realmente, o que a gente precisa fazer? Instaurar esse tipo de situação. Então, vamos lá. Aqui temos outra coisa importante para comentar. Que eu sempre falo isso e vos digo. Celeste, seja bem-vinda, a Ana também, que acabam de entrar. Primeiro, vamos lá pensar agora nos dias do Natal ou nas celebrações, nesses momentos que são importantes. Vamos lá. Dia X eu tenho um jantar do trabalho, então temos um jantar. Eu estou pré-programada, eu tenho esse jantar, eu sei que ele vai acontecer. O que eu faço? Se eu sei que eu tenho um jantar, no meu almoço, que seria a segunda comida grande, digamos assim, eu retiro algo, eu recorto, eu sei que eu vou ter esse jantar, então vamos diminuir aqui. Se eu sei que eu tenho um jantar e vai me provocar comer alguma coisa que será servida e que tem mais hidratos de carbono, os hidratos não são os maus da fita, mas são os que eu preciso ter algum controle, e é um dos elementos que mais aciona o processo do aumento de peso ou das pessoas quando tinham um aumento de peso. Então, o que eu posso fazer? Efetivamente, recorto no almoço para esse hidrato de carbono que eu iria comer aqui, eu vou comer à noite. Mas eu não vou para o meu jantar sem comer. Eu não vou para o meu jantar sem fazer um lanche no período da tarde, sem eu diversificar aqui. Por quê? Porque é um processo fisiológico bem importante. Quando eu faço os lanches, eu vou comendo nos meios dos dias, do meio do dia, eu vou fazendo esses lanchinhos. A minha libertação de insulina, quando eu como uma grande quantidade, o pico da insulina ele vai ser mais alto. Consequentemente, ele vai descer mais rápido. Se eu vou comendo no meio do dia e não vou passando tantas horas, eu efetivamente não faço picos muito altos, porque as quantidades são menores, e não faço grandes descensos. Se eu tenho esses descensos, eu tenho a tendência a comer mais açúcar, e assim por diante. Então, eu consigo manter curvas glicêmicas muito mais adequadas, sem fazer grandes picos. Deixa eu agora buscar aqui as coisas, porque aqui tem outra visitante. Ui, peraí. E aqui eu tenho assim, que estão a me comentar que tem um mês de cirurgia, quer evitar o máximo dos doces e ainda não sente falta de nada. Exatamente. Por quê? Porque logo depois da cirurgia, as pessoas acabam comendo, comendo na dieta líquida, querendo ou não, nós vamos ter mais líquidos com sabor doce e que as pessoas ficam fartas do doce. Ficam mesmo fartas. Quanto menos se come, menos tendência tem de comer. Por isso é que é importante ter esse controle e cuidado. Então, não os coma. Trate de evitar o máximo possível, ok? E quando for na hora de voltar a comer ou ter vontade de comer alguns outros doces, vamos primeiro para as frutas. Que as frutas, tanto assadas quanto as frutas frescas, vão dar aqui uma quantidade de doce deliciosa, maravilhosa e vão tirar essa vontade. Então vamos lá. Hoje mesmo eu tive umas consultas que foram online porque já estavam organizadas, e um dos pacientes que ele vive fora, vive no Catar, até me comentou: doutora, mas eu não como a banana porque a banana é muito doce. Não come a banana porque a banana é doce. Não, tem que comer a banana. A banana é doce e aproveite esse doce. Esse doce não causa dumping. Estão a ver? O que causa dumping, mas me mata a vontade de comer o doce. Tira completamente a vontade de comer o doce. E se eu pegar essa mesma banana, colocar no micro-ondas, micro-ondas por dizer um calor rápido. E se eu colocar ali umas 4, 5 vinhas passas e coloco 30 segundos no micro-ondas e põe uma canelinha por cima, vai ficar esta banana mais doce. O açúcar é o mesmo, mas a sensação do paladar do doce vai estar aumentado. As uvinhas passas, elas têm o açúcar da uva,
não tem nenhum açúcar adicionado, só que tá desidratada e ela fica mais doce, mas o açúcar é o mesmo. Ele vai se inchar, porque ela vai se hidratar com a aguinha aquecida da banana, que eu assei, mais a canela. Vou comer um doce, fica extremamente doce, até arde do doce que fica e mata a vontade do doce. Então eu digo, não deixe de comer a banana. Mas às vezes se apetece a bola de Berlim. Não, com a banana. A manga é doce. A manga é doce e aproveitem esse doce, ok? Nós só vamos ter algum tipo de restrição ou de cuidado nas frutas se eu tiver aqui um indivíduo que seja diabético. Mas o diabético, com a cirurgia bariátrica, fica resolvida a metade do problema, porque aí a cirurgia passa a ser uma cirurgia metabólica e ele passa a responder diferentemente e vai poder comer a sua fruta e vai deixar de usar insulina, ok? Então, esses são detalhes aqui importantes que a gente tem que ter em mente. Então, não me deixem de comer a banana porque é doce, porque a banana engorda. O que engorda é a bola de Berlim passada de nata. Banana não engorda, manga não engorda. Okay? Então não deixam de comer a manga. E aí deixam de comer essa fruta para comer outro doce, bolacha, que é péssimo. Então, com as carnes, já vamos falar disso. Não vou esquecer, já vamos falar disso. Espera aí. Agora, exatamente, ó. Estão a me comentar aqui que fazem exercício 5 vezes por semana. Fantástico. Por quê? Porque a possibilidade de vir a fazer dumping fica já diminuída, porque parte do açúcar que eu acabo consumindo, o músculo leva para ele e eu preciso dar comida para manter o meu glicogênio, que é onde fica reservado o nosso açúcar corporal, dentro do músculo, e é fantástico. Então isso muda completamente de figura. Pronto, aqui para os que estão chegando agora. Quem está chegando agora e perdeu o início, fica aí gravado, podem ver e escutar em qualquer outro momentinho, quando estiverem no carro. Quando estiverem no carro, dá para escutar aí sem nenhum problema. Ok. Aqui tem uma outra pessoa que está aqui a assistir, a Magali, está comentando, a Magali está comentando que tem 2 anos e por vezes ainda faz dumping. Bom, esse é aquele detalhe que a gente falou. Eu não sei se a Magali fez exercício durante esse período. Se fez exercício, já não seria muito normal, ok? Pode estar a fazer o que a gente chama dumping precoce. Dumping precoce não é que aconteceu logo depois da cirurgia, não. Dumping precoce quer dizer que eu comi aqui uma maçã, acabo de comer uma maçã, e em seguida me dá dumping. Ou seja, 15, 20 minutos depois, meia hora depois, no máximo, começo a ter dumping. E comi uma maçã, não comi um bolo, não comi um doce. Isso se chama dumping precoce, porque ele acontece muito rápido. Isso não acontece logo depois da cirurgia, isso pode vir a acontecer mais tarde. Em geral, acontece mais frequentemente quando essas pessoas, durante esses 2 primeiros anos, comeram, abusaram um pouquinho do doce e não faziam nada de exercício. Tá, assim, relativamente associado. Por que relativamente? Porque cada caso é um caso e no nosso corpo 2 e 2 não são 4, tá? Então, isso pode acontecer. Mas, se fazes isso, se isso está acontecendo contigo, um dia a gente conversa, me chama no privado, a gente fala, porque dá para controlar isso. E a gente controla só com alimentação. E eu tenho imensos pacientes que começaram a fazer dumping precoce e desapareceu porque a gente controla e tem tips aqui, porque o problema do dumping é que depois faz uma hipoglicemia. E então a pessoa se sente mal porque vai muito abaixo o açúcar. E às vezes a gente tem que usar o one shot, que é glicose mesmo, para pôr na boca, igual que fosse um diabético, tá? Então isso a gente controla. Tenho até uma pessoa que agora foi de viagem, a minha paciente, já fez cirurgia conosco já há bastante tempo. E agora está acontecendo isso com ela. Então ela agora foi de viagem e nós controlamos, inclusive, porque ela estava preocupada que ia para um outro país com a família e fazer uma viagem de turismo mesmo, porque tinha algum tempo que iam visitar familiares e tal. E controlamos essa situação com ela nesse aspecto. Então, se precisar qualquer coisa, diga. Tá? Zezinho e a Rita, sejam bem-vindos, Mariana também.
E marque, porque aí a gente orienta essa parte, se isso está acontecendo contigo. Pronto, aqui eu tenho um outro comentário aqui que eu tenho que responder, porque nós já vamos e eu não estou perdendo o Natal. Eu estou simplesmente colocando isso aqui para vocês, mas a gente ainda vai falar mais coisas de Natal. Então vamos lá. Com as carnes, o que acontece? Também é típico, né? Porque agora, nesse período, comemos carnes às vezes diferentes. O que está o bacalhau, está o peru, mas o peru é assado e tem mais condimentos e aqueles molhos diferentes. Ou seja, são comidas mais copiosas, são comidas mais enriquecidas ou mais fortes enquanto a preparo, não é uma coisa grelhadinha simples. São comidas mais ou assadas ou com mais molhos e esse tipo de coisa, por ser essa época natalina. Com relação à proteína ou às carnes, 2 fatores aqui são importantes. Primeiro, momento pós-cirúrgico ou se fez cirurgia, ou seja, em que momento está da cirurgia, se está a fazer omeprazol ou não. O omeprazol é uma coisa que a gente usa depois da cirurgia para controlar o excesso de ácidos e ajudar na cicatrização. Mas o omeprazol, ele atua direto sobre uma bomba de produção de hidrogênios que vai juntar o H com o cloro e vai formar o ácido clorídrico, ok? Que é aquilo que nós temos dentro do estômago que vai ser responsável pela digestão. O estômago nosso, ele é fantástico, ele tem uma capacidade, ele é tão forte e resistente por dentro, que ele aguenta quantidades de ácido em mais ou menos com um pH de 2,5 e 3. É baixíssimo e às vezes inclusive menos. Eu consigo ter muito ácido que queimaria uma plaquinha de madeira. E então, a parede do estômago está feita de tal forma que aguenta esta capacidade de muito ácido no estômago. E é o ácido que digere a proteína. Ela é como se fosse uma soda que desfaz a proteína. O ácido desfaz a carne para poder ser assimilada e ser bem absorvida. Então, quando eu tenho excesso ou consumo, ou estou num período pós-operatório em que eu tenho omeprazol e estou a tomar todos os dias e tal, eu posso ter uma situação de hipocloridria, que faz com que eu tenha, então, uma dificuldade na digestão das carnes, que é um pouco isso. Ela come eu não sei como é que te chamas, mas não consigo identificar, mas eu como a carne e como eu no almoço e no jantar ainda tô mal disposta, porque aquela carne provavelmente nem saiu do estômago pequenininho que estava. Por quê? Quando eu tenho 2 situações, quando eu tenho sleeve, eu mantenho a válvula embaixo do estômago, eu tenho 2 válvulas, uma na entrada do estômago e outra na saída. Essa válvula na saída do estômago, quem tem o sleeve mantém essa válvula, ok? Uma é cardia e outra é o piloro. Eu mantenho essa válvula e ela só vai abrir quando a quantidade de ácido que estiver no estômago está de tal forma adequada a que ela abre por gradiente de concentração. Quando está suficientemente concentrado em ácido, ele abre e passa para o intestino. Esse é o sleeve, ok? Então, dentro do sleeve eu também posso ficar com uma incomodidade para digerir as carnes, sem dúvida nenhuma, ok? E a outra situação, por exemplo, no bypass ou mini bypass, onde eu tenho uma conexão do intestino cá em cima no estômago, ele ficou cortado, o estômago ficou cortado e ficou um novo estômago pequenino, e tenho aqui empatado o cabo, tenho aqui o cabo do intestino empatado logo aqui em cima, ok? E então, o que acontece? Nessa situação, eu também posso ter essa hipocloridria, só que a comida em geral passa depois para o intestino e fica aí até que seja efetivamente um pouco absorvida e que passe. Então, por isso, essa sensação de indisposição. O que a gente faz para isso? Não há nenhum problema, independente do tempo que você tenha tido a cirurgia, a gente faz algumas enzimas digestivas para ajudar. Existe betaína,
existem enzimas que digerem as carnes, as proteasas, a lipasa, a própria lactasa, que são enzimas que digerem esses elementos, as gorduras, as proteínas, o leite, por exemplo, ou a proteína do leite, o açúcar também do leite, a lactase que a gente vai utilizar. Então, e ainda eu consigo aqui a amilasa, algumas enzimas específicas que nós produzimos, só que ficaram diminuídas essa própria produção, porque houve um período em que eu tinha um consumo muito baixo desses alimentos e porque efetivamente eu tenho um estômago que está sendo indicado a que produza menos ácido, então também as enzimas pancreáticas e as enzimas todas que o meu corpo produz ficam reduzidas, ficam em menor poder de secreção, então eles vai ter menos. Aí a gente ajuda com umas enzimas que a gente, na hora de ir comer, toma a enzima quando, por exemplo, for comer carne. Não precisa fazer todos os dias, mas no momento que vai comer uma carne, toma a enzima e isso vai desaparecer. Depois, a gente não vai fazer isso, a gente pode tomar as enzimas com frequência, não há problema. Mas chega um momento que nós vamos cada vez comendo melhor, já saímos do processo do tempo, vamos dizer assim, do pós-operatório, já estamos em dieta livre e já tem um organismo bastante mais adaptado. E aí eu posso ir deixando e aí vou utilizando quando seja necessário, ok? Então aí a gente precisa lançar mão disso. Portanto, e voltando aqui para o tema natalício, como nesse Natal a gente come cordeiro, a gente come mais mariscos. Os mariscos têm uma digestibilidade muito mais simples, muito mais fácil, por isso que tem um monte de pacientes que muitas vezes antes da cirurgia não gostavam de peixe. Depois que faz a cirurgia adoram peixe. Por quê? Porque cai bem. O peixe tem um tecido conjuntivo muito mais suave, então ele não precisa de tanto ácido para ser digerido. Então abusem e comam o seu peixinho. Abusem no bom sentido, não é? Se vão comer bacalhau e o bacalhau estiver assado, a parte da casquinha de cima, às vezes é indigesta, porque a proteína está muito coagulada e já está seca, então digerimos mal. Portanto, se é bacalhau, vamos comer o centrinho, aquela parte que fica até mais cremosa. Fica maravilhoso e podem comer e vão comer bem. Batata não é amada fita, posso comer a batatinha. Evitar é que sim, tenha esse adicional, por exemplo, da batata frita, não é? E buscar aqui que seja assada, no forno, ao murro, baixo, purê, cozida, como quiserem. Vai ser muito melhor. Se eu tenho couves, também vai cair muito melhor, ok? Então, pode ir por aí. Carnes tipo cordeiro, tipo o borrego, leitão, carne de porco, que também nessa época se come muito, não há nenhum problema, mas por que não fazer um pernil de porco assado em vez de fazer as costelas, que tem mais gordura, né? E eu vou comer a carne igual. Então, eu posso ir buscando dessas alternativas mais interessantes. Então, vamos lá. Se tiverem mais comentários, por favor, digam que se eu perdi também alguma coisa, eu vou buscar aqui. Ok. Aqui também tem o Tiago. Bem-vindo, Tiago. Ok, quem estiver aqui... Pronto. A Sandra também está aqui, muito bem. Então, vamos lá. Vamos pensar agora que nós temos jantar de Natal. Jantar de Natal é hoje, né? Tá organizado, temos nosso jantar maravilhoso e tal e qual. Pronto. Como eu estive a trabalhar por Natal, não me deu tempo de fazer exercício. Deveria ter ido, mas não deu tempo, é típico, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho o Natal, o jantar à noite, no almoço eu faço um almoço muito mais simples, muito mais leve. Não deixo de fazer o meu lanchinho da tarde, que seja também uma frutinha, uma coisa leve, por quê? Porque à noite eu vou comer mais. Então, eu já começo este dia de hoje com um pouquinho mais de cuidado. Então, vou tomar de pequeno almoço, olha, a minha fruta, o meu cafezinho, mas não vou meter aqui hidratos. Não tem pão nesse dia, não tem pão. Quem já está mais adiantado e já está comendo pão ou as tostinhas, etc., não tem. Então o que vai fazer? Olha, come a frutinha, ou come o ovo
pouquinho do ovo e um pouquinho da fruta dá perfeitamente, espera um pouquinho e toma o seu cafezinho, o seu chá, o que quiser, ótimo. Faço meu lanchinho da manhã, se der tempo, se não, vou fazer o meu almoço, vou fazer o lanchinho da tarde e vou jantar lindamente e desfrutar com a família. Bariátrico, álcool e bariátrico não combina, não dá certo. Então, bariátrico vai tomar um golinho só para fazer de conta, os que já podem, tá? Os que já podem. Álcool interfere no processo de cicatrização. Posterior à cirurgia, a gente diz que eles devem esperar 3 meses para beber álcool. Então, quem está no processo que fez a cirurgia mais recente, tomem kombucha, tomem um suminho, tomem uma aguinha diferente, saborizada e tal, mas não metam álcool aqui no meio, aunque seja o Natal. Quem decidiu fazer a cirurgia nesse período de tempo foram vocês. Então, não entrem por aí, porque esse sim que não tem aqui lugar, tá bem? Então, muito bem. O que nós vamos fazer? Vamos celebrar lindamente. De manhã, no dia seguinte, é típico, é hoje que tem que comer as rabanadas. Quem disse? Estamos na época de Natal, podemos comer em qualquer outro momento, ok? O grande problema é a sobremesa. Então, algo muito pequenino, só para manter a vontade. Eu tenho umas que adoram mousse de chocolate. Pronto, dá uma colheradinha, diminua o açúcar do doce, faça um mousse de chocolate com xilitol, fica maravilhoso, fica igual de bom e vão poder comer. É buscar umas receitinhas aqui na internet e tem montões. Então, ir por aí um pouquinho e eu mato a minha vontade de comer um docinho desse. Outra coisa que fica muito legal e que fica lindo, pegam uvas, derretem um chocolate amargo, vamos aqui pensar em coisinhas de Natal. Derretem um chocolate meio amargo, 70%, 50%, 60%. Chocolates desse escuro, ok? Derretem, ou em banho-maria, ou podem usar o micro-ondas. Quem tem bimby pode usar na bimby, que se derrete agora, não sei o que, todo lindamente e muito fácil. Pegam uvas, tiram do racimo, lavadinha, limpinha a uva, tá bem? Pegam um palitinho de dente, espetam na uva ou um garfinho, normalmente um palitinho de dente, submergem a uva, podem passar assim e põem num papel de cozinha, papel de encerado, numa bandejinha e depois põe no frigorífico. Enche de uvinhas e põe no frigorífico. Fica dos deuses, fica delicioso, fica maravilhoso e pode se comer. Quem já pode comer, usem uva sem grainha, já está, não passa nada. Posso fazer a mesma coisa com outra fruta? Pode fazer com outra fruta. Qual fruta fica boa? Banana fica uma delícia. Aí sim tem que usar um garfinho, tá? Tem que usar um garfinho, pôr a bananinha, mergulhar no chocolate escuro e depois pôr num papelzinho de cozinha, papel desses encerado, papel numa bandejinha para ir no frio. Ela fica durinha, não precisa congelar. Ela fica durinha e fica maravilhosa. Tirem dali, põem numa caixinha ou numa bandejinha bem linda aí de cristal, uma coisinha bem bonita, uma cerâmica bonita, uma bandejinha dessas de Natal e tem uma sobremesa que fica deliciosa. Vocês vão ver que os outros vão querer comer a vossa sobremesa. Então, aí temos morango, dá para fazer isso com a uva que fica deliciosa, com os mirtilos fica dos deuses, ok? Simplesmente a bolinha metida ali dentro. Pronto, fica uma gostosura. E ainda quem quiser fazer e pôr um arranjo todo bonito, temos aqui uma coisinha deliciosa de Natal, que dá perfeitamente para poder acrescentar e desfrutar desse tipo de coisa. Isso não faz mal para ninguém e podem fazer, tá? Então, no dia a seguir, eu tenho que recortar. Se eu tive um jantar um pouco mais sério, ou seja, eu comi um pouquinho demais ou comi algo a mais, aqui bariátricos e não bariátricos, tá? Essa é uma dica que isso serve para toda a gente. Então, se eu comi um pouquinho mais ontem, é natural de manhã que eu tenha mais fome. Por quê? Porque eu tenho aquele pico glicêmico que durante a noite eu comi mais da conta, baixou e de manhã é natural que eu tenha mais fome. Não metam o pé de ir comer a tal das rabanadas, etc. Então, recortem isso, deixem para o outro dia.
Por quê? Porque o típico do Natal, no 25, é comer as sobras do dia anterior e temos lá a mesa cheia de coisas, com a família, grande ou não, pra gente ir comendo aquelas coisas que ficaram. Então, outra coisa, evitem de fazer exageros de coisas, porque vão sobrar. E a sobra nos dá a tentação de comer porque é deitar fora. E tem que tirar essa situação da cabeça que não é por deitar fora que eu vou comer. Ok? Isso é sério. Isso é algo aprendizado. Isso nós aprendemos, ou aprendido, melhor dito. Nós aprendemos que a gente não deve pôr no prato e deixar comida no prato. Então, sirva-se menos para não sobrar no prato. São coisas assim tão simples e banais, mas que muitas vezes inconscientemente a gente faz errado. Pronto. Doces muito doces. O bariátrico vai evitar, porque vai se sentir mal. Doces muito doces que não são bariátricos, não exagerem, porque tem a mesma situação. Quem está habituado a comer uma alimentação mais saudável, quando come esses doces, também não se sente muito bem. Há processos que às vezes a pessoa tem até diarreia, por comer um doce mais da conta, tem uma concentração muito mais alta e traz água para diluir dentro do corpo e faz isso porque está justamente nessa situação. Aqui me comenta que está nessa fase e não consegue ainda nem comprar muita coisa. Exatamente. Então, esse é o momento. Isso é passageiro. Gente, passa muito rápido. Passa muito rápido. Esse processo logo do pós-operatório, mês e meio, 2 meses, passa muito rápido e eu vou introduzindo cada vez mais alimentos mais normais e mais saudáveis. Então, se vocês vão naturalmente, quem é bariátrico e quem não é bariátrico, diminuam os processados, vão comendo alimentos mais naturais, mais fora de pacotes, vocês vão se sentir cada vez melhor. Então, vão poder comer pão? Claro que sim, mas não tem aquele monte de bolacha. Bolacha só serve para sujar os dentes, ok? Bolacha é um tema complicado. Por quê? Porque essas bolachas, a maior parte delas, se são ainda bolachas mais caseiras, que utilizam manteiga de verdade, uma gordura de verdade boa, é uma coisa, mas o que está no mercado, o que a gente compra para os nossos filhos e para nós, são péssimas, qualidade zero. Eu prefiro que a pessoa, um paciente meu que precisa comer um doce, eu prefiro que ele coma um pão do que uma bolacha. O pão, pelo menos, eu não tenho gordura desse tipo. As bolachas têm aquelas gorduras hidrogenadas e são aquelas gorduras trans que causam um processo tão complexo no organismo que é péssimo. E tudo aquilo que você come e fica com o paladar se sentindo raspando, rugoso, porque tem essa gordura toda, é porque aquela gordura ela entra no corpo e está a 36 graus e nem se derrete, a manteiga derrete, ok? Então, lembrem disso, é diferente de comprar esses processados. Então, diminuam os processados, comam alimentos mais naturais e vocês vão ver que tendencialmente vão estar muitíssimo, muitíssimo melhor. Exatamente. Olha, a Sanzi aqui tá comentando aqui. Pois é isso mesmo e que vão se acostumar. Porque ela, por exemplo, consumia muito esse tipo de comida e hoje compra no mercado quase tudo orgânico. E é uma delícia. É uma delícia. Dá mais trabalho de cozinhar? Dá mais trabalho de cozinhar, mas é uma coisa que vocês estão fazendo para vocês. Então, a gente tem que ter aqui também um detalhe de ser um pouquinho egoísta, de fazer alguma coisa boa pra gente. Então, fazer uma comidinha boa. Não há nenhum problema de comprar um franguinho assado, não há nenhum problema de fazer uma massinha, não há nenhum problema de comer uma batatinha, de fazer uma batata doce. Esse não é o detalhe. O detalhe são esses tipos de refeições rápidas para introduzir em vez de comer uma comida melhor. Por exemplo, um sanduíche desses de bolsa, que está dentro de uma máquina de vending, eu não tenho coragem de comer. Primeiro, aquilo foi feito há quantos dias? Ele diz ali 2 dias. Mentira! Até que o senhor
levou lá para rechear a máquina do vending, não é recheada todos os dias. Eu estou comendo um alimento que está processado e está cheio de conservante para aquilo não apodrecer, não encher de mofo. Ok? Então a indústria está pouco se lixando com o que as pessoas vão ter ou vão deixar de ter. O que interessa é o que entra. Por isso que a indústria alimentícia é muito complicado. Existem lobbies aqui muito duros, inclusive nos pães, os pães em bolsa, como um pão de massa madre feito na padaria. Que já na padaria tem alguns detalhes, mas esses pães de bolsas que estão aqui com muitos daqueles formatinhos e não sei o que, são péssimos. Porque ali eu tenho um monte de gordura. Bolacha, que fica com aquele desenho prensado, não vou dizer aqui o nome para não cair em cima, mas aquelas bolachas que tem aqueles desenhos todos bonitinhos, enrugadinhos, que parece que tem um selinho por cima, marcado, essa parece uma massinha de modelar que fica perfeitinho, só fica assim porque tem uma gordura de tipo hidrogenada e trans que faz uma transformação e a farinha se fica de tal maneira que eu consigo calcar mesmo modelos e marcas e selos e etc. na bolacha. Uma bolacha caseira não dá para fazer isso, mas não é que você não tem um molde, é que ela gruda, que não dá certo. Por quê? Porque vocês não usam essa gordura cheia de umectantes para que tenha uma suficiente hidratação nessa massa para que ela fique nesse formato. Então, não entrem por aí. Esse tipo de coisa, sinceramente, aqui em casa não tem. Aqui não entra nem Coca-Cola. Se o meu filho quer tomar, tomará fora, porque aqui ele não toma. E esse tipo de bolacha eu não tenho em casa, tá? Então, não tenho e não como. Porque acho que aquilo é muito químico, é muita coisa ruim. Igual aquelas coisas cheias de cores, assim, umas massas que agora se fazem com... Não massas de macarrão, mas uns doces, assim, que tem... azul, verde, aquelas gominhas dessas cores estrambóticas que aparecem aí como é que chama? Halloween e não sei o quê. Isso aí são corantes que tem químico e químico. Então, tem um pouco de critério, né? Então, tudo bem. A Sanzia está comentando aqui que os brócolis da praça têm um sabor fantástico. Exatamente, não tem nada a ver. Por quê? Porque é natural. Então, eu sempre falo aqui que eu agora compro umas verduras que vêm, as minhas eu compro da Quinta do Arneiro, tem várias casas por aí, não tô só a fazer publicidade deles, é que eu gosto porque eles me trazem aqui em casa, e eu não peço, para mim é sempre uma surpresa. Ontem chegam nas terças-feiras, ontem até eu ia fazer um vídeo, mas sinceramente eu estava tão esgotada no final do dia que ontem eu não pude ir para Lisboa por causa dessa chuva e todas as consultas que eu tinha à tarde foram feitas online. Então, realmente estava mesmo cansado, porque isso não é mais simples. Com o paciente ainda é mais fácil, é mais amena a consulta. No computador é muito chato. E você não fica todo o tempo parado e tal, então realmente é desgastante. Então, não fiz. Mas chegou ali várias coisas. E ontem veio até a aloe vera, que a gente pode utilizar, dá para utilizar para fazer uma bebida, dá para utilizar nas feridas, dá para utilizar como hidratante, dá para fazer um monte de coisa. Mas eu não peço porque chegou umas laranjas e eu acabei jantando, era uma salada, que eu pus laranja, pus franguinho grelhadinho, mas pus quente em cima da salada. Olha, estava delicioso. Então eu nem peço, eu nem escolho o que vem para que o que vier ser uma surpresa e eu ter de fazer. Até um desafio para poder ver, olha, veio couve lombarda, veio uma série de coisas que pronto, agora essa semana tenho que inventar coisas para usar esses elementos, ou esses alimentos. E até vem alguns que eu também não estou muito habituada. Pois eu vou lá e procuro alguma receita para fazer, e é uma delícia. Então, é isso que eu quero, que vocês tenham um pouco essa possibilidade de ir pouco a pouco, trocando um pouco esse fio da meada, para a gente modificar um pouco esse detalhe até do Natal. Então, dentro do Natal, o ano novo vai se repetir um pouco o mesmo,
sendo que a gente come ainda mais alimentos diferentes, não é? Mas não tenham esse problema, desfrutem a sua cena, o seu jantar, a sua consoada, desfrutem isso tudo. Se lhes apetece muito alguma coisinha de doces natalinos que são desse tipo, escolham entre o bolo rei, que não tem a fritura, e se precisa comer, precisa porque é algum desejo mesmo de comer, que seja uma coisinha pequena, e busquem aí. Tem imensas receitas, imensas coisas que a gente pode utilizar adoçantes, que isso aqui pode ser mais interessante, ok? Então, vale esses detalhes todos, que nós estamos aqui dentro do que é. Quem acaba de chegar, só um segundo, quem acaba de chegar, nós ficamos com esse vídeo aqui gravado, com essa live gravada. Dá para ver depois na net, não há nenhum estresse, e escutá-la, e pronto. E aí vamos dando esses tipzinhos, essas coisas que servem sempre para a gente fazer mais coisinhas por aqui. Então, eu vou me despedindo por aqui. A Adri está perguntando se já chegou o Hercêutico. O Hercêutico estamos à espera que seja liberado, porque houve uma nova formulação. E o que acontece? Estamos nesse período meio de Natal, tem menos gente. Hoje liguei para lá e ficaram me dar uma resposta já amanhã. A princípio está tudo ok, mas tem poucas pessoas a trabalhar e já sabemos como é que funcionam as coisas nesses pormenores agora desses dias, que sempre se complicam um pouco, mas assim que tiver eu também já faço chegar a notícia para que todos possam aqui desfrutar desse tipo de coisa. Meus desejos, a gente ainda tem outro live semana que vem que tem aqui uma convidada e então vamos conversar com ela vai dar a sua experiência, vai comentar um pouco para vocês. Ok, quem quiser algum detalhe para marcar a consulta, a gente marca, estamos à disposição. Essa questão de dumping é interessante, então meu conselho: cuidem-se. Se vamos exagerar em alguma das refeições, porque pronto, amerita pelo jantar, pela situação que a gente vai ter, cuidem em outra e vamos assim complementar, buscando aqui um equilíbrio. Se eu sair um pouquinho mais em alguma coisa, na outra refeição eu faço uma pequena restrição e isso vai lhes dar resultado garantido. Tenho certeza disso. Eu faço isso até hoje. Quando eu tenho alguma coisa organizada, pronto, quando não é organizada a gente nos pega de surpresa. Mas, então, no outro dia eu tenho um controle, um cuidado maior. Pronto, então, eu vivo a dieta? Não. Mas eu acho que estar cuidando-se, se querer, ter esse detalhe aqui, é o que faz a gente um dia pensar em outra coisa e não, sabe, atirar a toalha, porque eu já comecei a subir de peso, então, principalmente os bariátricos que depois de algum tempo tem reganho de peso. Não, voltem para trás no sentido de vamos recuperar, não é ir para trás no que a gente fez, não, é recuperar situações, e isso é recuperável, isso é bom. Então, não existe ninguém que simplesmente pode comer esse mundo e o outro e não ter nenhum tipo de detalhe. Não, nós temos e todos temos que ter controle, senão a gente ficaria num descuido total. E não dá para ter. Então, se a gente descuida um momentinho em alguma coisa, vamos resgatar do outro. E a nossa vida é assim, é um dia depois do outro, né? Então, vamos lá, no Natal eu saio um pouquinho, no outro dia eu cuido. Já sei que tem outra reunião, outra coisa, outros familiares. Pronto, vamos tirar um pouco o exagero das coisas, em vez de preparar tanto exagero que o português é muito exagerado nessa questão de comida, faz muita quantidade, como se o mundo fosse acabar. Não faz falta, façam menos. Eu não faço comida que sobre, a não ser que eu quero no jantar ter o meu almoço para o dia seguir, ou no momento do almoço eu deixo perfeito para o meu jantar. Mas fazer assim, muito mais comida para ficar e eu ter que ficar fazendo, não vale a pena. Então vale a pena vocês trabalharem um dia, num domingo e fazem comida para toda a semana. Isso é outra história, que a gente também vai falar um pouco sobre isso nos outros lives que nós vamos fazer, tá bem? Para janeiro a gente vai falar um pouco dessa situação de cozinhar para a semana e fazer algumas outras coisas para facilitar a vida das pessoas. Mas pensem, vocês estão em primeiro lugar.
Tudo que fizeram, se foi cirurgia, se não foi cirurgia, ou o cuidado que estão a fazer, ou se foi Apolo, também vale para o mesmo. É por vocês e porque estão em primeiro lugar. Então vale a pena aqui cuidar e ter um pouco esse detalhe e não descuidem o ponto do exercício. O exercício, quando vocês virem o bem que ele faz e o quanto ele é de aqui um ator coadjuvante na vossa vida, vocês vão ser muito mais felizes e vão poder desfrutar de muitas mais coisas. Então, meninas que estão chegando agora, Anocas, chegasse tarde, mas depois você escuta, fica aí gravado, tá bem? Pra gente ir conversando e falando um pouco desses detalhes. O meu beijo enorme para todos vocês. Na semana que vem temos ainda um live antes do Natal, portanto, eu só vou dar aqui os meus cumprimentos para o Natal e para as festas na semana que vem. Portanto, estamos juntos, continuamos aqui e um beijinho muito grande a todos e vão descansar, porque já está tarde. O agradecimento por estarem aí. Um beijinho a todos. Até. Vou encerrar.